Para falar a verdade, nós já vimos a segunda lei de Newton, mas agora vamos formalizá-la. A soma vetorial de todas as forças exercidas em um objeto é igual à taxa de variação no tempo no momento linear do objeto. Essa frase está escrita matematicamente por meio dessa expressão. Temos uma soma vetorial das forças exercidas sobre um objeto. Será igual à variação do momento linear do objeto pelo intervalo de tempo da variação desse momento linear. Esta é a segunda lei de Newton. A taxa de variação instantânea do momento linear pode ser obtida a partir do limite. Quando fizermos o limite de ΔT tendendo a zero, a soma vetorial das forças sobre o objeto será igual à derivada no tempo do momento linear do objeto. De modo simplificado, podemos escrever que a força resultante é igual à taxa de variação do momento linear no tempo, ou a derivada do momento linear no tempo. Para um único objeto, como uma caixa, suponha que há duas forças de contato, uma força de contato F1 sobre o objeto e uma força de contato 2 sobre o objeto. A força resultante sobre o objeto é a soma de F1 mais F2. E devido a essa força resultante, a caixa, que é o nosso objeto de estudo, terá uma variação de momento num dado intervalo de tempo. Eu não sei se você conhecia a segunda lei de Newton escrita a partir da derivada em relação ao tempo do momento linear. Mas se substituirmos o momento linear definido como a inércia vezes a velocidade na expressão anterior, que é a força resultante igual à derivada do momento linear em relação ao tempo, nós podemos escrever que essa força resultante vai ser a derivada em relação ao tempo do produto da inércia pela velocidade. Se a inércia do objeto é constante, como uma partícula, daí a nossa derivada vai atuar somente sobre a velocidade. Mas como você deve lembrar, a derivada da velocidade em relação ao tempo é a aceleração. Então eu posso escrever a segunda lei de Newton como a força resultante é igual à inércia vezes a aceleração. Esta sim você deve ter visto mais vezes no ensino médio e mesmo em algum outro lugar. O enunciado da segunda lei de Newton é o seguinte: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. Matematicamente, esse enunciado se escreve como força resultante igual à inércia vezes a aceleração. A força resultante são os agentes que causam a ação, e a aceleração se refere ao objeto que sofre a ação. A segunda lei de Newton é uma relação entre causa e efeito. Então aqui está uma diferença entre o ensino de física no ensino médio e na universidade. Na universidade, nós podemos escrever a força resultante como a derivada em relação ao tempo do momento linear. E no ensino médio, vocês veem a força resultante como sendo igual ao produto da inércia pela aceleração. Este é um caso particular de quando a inércia do objeto é constante. Quando a inércia não é constante, é preferível escrever como a derivada do momento em relação ao tempo. Mas além de enunciar a segunda lei de Newton, que está escrito nesta caixa, é importante compreender o seu significado. Quando se escreve a mudança de movimento, queremos dizer que há uma variação da velocidade, ou há uma variação do momento linear. É essa variação do momento linear que é proporcional à força motora imprimida, a força que provoca o movimento. Veja que na nossa equação, a força é proporcional à variação do momento, ou a força é proporcional à aceleração. E além disso, é produzida na direção da linha reta. Isto porque a força resultante é um vetor. Nesta ilustração, eu vejo a força que o objeto 1, mais escuro, exerce no objeto 2, mais claro. E esta força tem a direção da linha reta que une os dois objetos. A força é uma grandeza vetorial e tem a direção dessa linha reta, na qual a força é imprimida. Portanto, se há mudança de movimento, é porque nós temos uma aceleração. E se existe uma aceleração, é porque há uma interação de uma partícula com outra partícula. E se observa experimentalmente que a força tem a direção da linha reta entre as partículas, e a força é proporcional à aceleração.